Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra dia 6 de agosto a festa da Transfiguração do Senhor. Em muitas cidades encontramos santuários dedicados ao Senhor bom Jesus, onde as pessoas, com muita devoção, com muita fé, fazem a sua peregrinação para celebrar o Senhor bom Jesus, o transfigurado. E a liturgia da palavra no dia de hoje traz o evangelho da transfiguração para ser refletido como não poderia ser diferente. Mas qual a importância desse evangelho da transfiguração para os discípulos que subiram o Monte Tabor com Jesus? Qual a importância desse evangelho para a igreja? Qual a importância deste evangelho da transfiguração para nós nos dias de hoje? Ele tem uma importância profunda, porque na transfiguração de Jesus, ele se revela como o verdadeiro Deus. Porque nós já conhecíamos, pela história da salvação, o Pai. O Pai é aquele que criou tudo. Criou o mar, criou as plantas, criou Adão, depois criou Eva. Depois que os homens pecaram, ele enviou o dilúvio para poder criar uma nova humanidade. E Jesus, quem é Jesus? Exatamente no momento que Jesus é transfigurado, que os discípulos começam a conhecer de fato quem é Jesus. Já que até então ele era conhecido como outro homem qualquer, embora sendo um pouco diferente pelos milagres que realizava, pelo amor que ele tinha pelas pessoas, mas ele era o filho de José. Sua mãe era Maria, era um cidadão como outro de Nazaré, um judeu. No entanto, quando Jesus é transfigurado, ele mostra de fato a sua verdadeira identidade. Jesus se encarnou, se fez homem, mas também Jesus é Deus. E na transfiguração, ele se revela aos seus discípulos mais íntimos. E é bom nós entendermos isso, porque essa revelação de Jesus transfigurado não é dada para qualquer discípulo, mas para os seus discípulos mais íntimos. Pedro, Tiago e João tiveram essa graça de perceber, de experimentar que muito mais do que ser um homem comum, na transfiguração eles perceberam que Jesus é Deus. E veio uma voz do céu confirmando isso. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. O Pai confirmou a divindade de Cristo na sua transfiguração, dizendo que ele é o Filho muito amado. E na segunda leitura da liturgia de hoje, nós lembramos São Pedro, que se apresenta como testemunha ocular, 50 anos após a morte de Jesus, muitos passando por perseguições, passando por tribulações, se questionavam se de fato Jesus
continuava ainda se manifestando. Aí eles liam a carta de São Pedro, que se mostra alguém que esteve lá, que viu Jesus transfigurado. E essa testemunha ocular animava os cristãos da igreja primitiva a continuarem com muita confiança e acreditando que de fato Jesus está com os seus discípulos nas tribulações, nas dificuldades, porque a esperança desses discípulos que um dia também experimentarão a transfiguração e ressuscitarão com Cristo. E de fato, só poderá experimentar a transfiguração aqueles que passaram pela cruz. Então nós podemos nos questionar, mas quando Pedro, Tiago e João, os discípulos íntimos de Jesus, subiram ao Monte Tabor e participaram da transfiguração, eles já tinham passado pela cruz? Não, não tinham. No entanto, a transfiguração de Jesus, naquele momento, foi apenas uma amostra grátis daquilo que eles iriam experimentar depois que passasse da cruz. Quando nós vamos ao supermercado, lá tem aquele cafezinho que é a amostra grátis, é aquele pedaço de queijo, amostra grátis. Se nós quisermos comprar o verdadeiro, que não é amostra grátis, temos que pagar um preço alto. Assim foi o que Jesus quis revelar na transfiguração para os seus discípulos. Eles teriam que pagar um preço alto para chegar à transfiguração, ou seja, para chegar no Monte Tabor, eles precisariam passar pelo Monte das Oliveiras e depois pelo Monte Calvário, e que de fato passaram, e para chegarem à transfiguração, para chegarem à ressurreição em Cristo. É esse caminho que é revelado para nós, para que possamos entender. Somente quando tivermos coragem de enfrentarmos o caminho da cruz, é que nós poderemos celebrar não somente de maneira vazia, mas com alma e coração, a festa da transfiguração de Jesus, porque nos sentiremos ressuscitados com Cristo para uma vida nova, experimentando assim a alegria que nos motiva, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos de cruzes, acreditar que um dia estaremos na glória esplendorosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.